Saúdo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Muito prazer estamos aqui para realizar a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, quem estiver em casa, vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém. Por estarmos aqui reunidos na presença dele. Maravilhoso, graças a Deus por que tu és mais bom, um Deus louvado e misericordioso, agradecido. um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Abençoe a todos os irmãos Aleluia. que no momento estão em casa, Senhor. Mas que em breve, se Deus quiser, estarão aqui junto com nós, Senhor, para dar prosseguimento, meu Pai, à Escola Bíblica Dominical. Abençoe a cada um. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, Deus querido. Amém. Então, amados, o tema já fala tudo, né? Atravessando a crise com perseverança. Não devemos de maneira alguma ficar parados. Não devemos de maneira alguma estar se lastimando. Porque se nós temos Deus na nossa vida, com certeza Ele há de nos ajudar a passar por essa tempestade tão grande. Essas coisas não podem nem devem de maneira alguma nos abalar. Essas coisas não podem nem devem de maneira alguma nos deixar abatir. Essas coisas não podem de maneira alguma nos vencer. Porque nós temos um Deus que está no controle de tudo. Nós temos um Deus que sabe o momento, a hora certa de dar um basta em tudo isso. O que a gente não pode de maneira alguma é ficar parado, deixar ele ir para a igreja por causa desse problema. Porque se não for a bondade, a proteção e a misericórdia dele na nossa vida, irmão, não vai ser um álcool gel, não vai ser uma máscara que vai nos proteger, não. Isso aí nós temos que fazer sim, porque faz parte de limpeza. Mas isso aí não vai, de maneira alguma, nos proteger totalmente. Só o Senhor Jesus Cristo é que pode nos guardar, só Ele é quem pode nos proteger. Amém? Então, atravessando a crise com perseverança. É isso que eu e você devemos fazer. Amém? Eu vou passar para o nosso professor Marcelo, onde ele vai dar início a essa lição de número 10. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Quero cumprimentar essa semana desde o Pai do Senhor. Quero convidar todos, vamos fazer uma oração antes de darmos início a essa escola bíblica dominical, né? Para que Deus venha abençoar cada um do seu povo, aqueles que estamos ouvindo por essa live, né? Para que Deus venha falar em cada coração e cada vida. Eterno e soberano Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento em que aqui estamos na tua presença. Venha abençoar a esse culto, que é um culto de ensinamento da tua palavra. Venha falar com cada coração, com cada vida nesta manhã. Ó Jesus, nós cremos na tua vitória. Continue derramando bênçãos, continue derramando graça, poder, autoridade, força na vida de cada um. Que possamos seguir a nossa vida em frente, Senhor, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que nós te pedimos em teu nome e te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Jesus. Para quem tem a sua revista de Escola Bíblica Dominical, nós estaremos lendo a lição de número 10, né? Que tem por título Atravessando a Crise com Perseverança. Nós temos aqui o textual, né? Que está no Salmo 119, versículo 71. Né? Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ser afligido não é fácil na vida do cristão, né? Passar por dificuldades, passar por problemas, por lutas. Nós temos que ter a nossa fé viva em Deus em cada momento e aprender com a crise, aprender com as dificuldades. Nos diz a verdade aplicada dessa lição. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Né? Nós temos alguns objetivos da lição. Primeiro, expor a sutileza de Satanás contra os cristãos. Segundo ponto,
demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás. E terceiro ponto, apresentar a grandeza da misericórdia divina. Para quem não tem a sua revista, o texto de referência se encontra no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Amém? Graças a Deus. Jó capítulo 1, versículo 8 nos diz: E disse o Senhor a Satanás: Observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus, né? Então nós vemos, irmãos, nós temos alguns motivos para nós orarmos hoje, né? Vamos orar para que Deus venha abrir a nossa fé, abrir a nossa mente, para que possamos compreender o que Deus quer nas nossas vidas, né? Nessa lição de hoje, né, nós vamos ver o quanto Jó foi provado de diversos males, mas ainda assim ele permaneceu fiel a Deus. Então Jó preconiza o seguinte, que nós devemos ser fiéis, né, independentemente das circunstâncias. E uma coisa muito interessante que eu quero falar para os irmãos nesta manhã é que até antes de Jó, as desgraças que aconteciam na vida, as circunstâncias difíceis, os problemas, era atrelado ao problema do pecado, atrelado ao problema de se fazer coisas erradas, né? A pessoa está passando por essa circunstância ou por essas consequências da vida porque é uma pessoa cheia de pecado, é uma pessoa que sempre causou problemas, então ele está recebendo de Deus a paga por todos os problemas que ele cometeu na sua vida. E nós vemos que Jó é um divisor de águas, né? Porque é uma das perguntas maiores que é feita nos dias atuais. Por que os servos de Deus, por que os santos de Deus sofrem tanto? Então, é uma situação completamente diferente, né? É uma situação em que quem sofre agora é aquele que serve a Deus, aquele que Deus dá testemunho dele. Então nós vemos um exemplo de Jó aqui, Deus dando testemunha a Satanás de quem era Jó. Então nós vemos que Deus, ele se dirigiu a Satanás, né? Olha, observaste o meu servo Jó, um homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Quer dizer, o testemunho que Deus dá da vida de Jó era que ele era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava da aparência do mal. Quem dera, irmãos, Deus dá o testemunho. Será que Deus ele pode dar o testemunho? Esse testemunho de nós, de cada um de nós, em relação a Satanás, falou: aquele é um homem fiel, aquele é um homem temente a Deus. Em nenhum momento Deus falou de Jó como um homem infiel, como um homem errado, como um homem que comete pecado, mas um homem certo, um homem correto nas suas ações. Então, por que sofre tanto o justo, né? Por que o servo de Deus ele passa por dificuldades? Uma das coisas que a gente tem que analisar, irmãos, que nós não estamos imunes aos problemas, nós não estamos imunes às dificuldades. O sol que está aí para aquecer a terra, ele aquece a todos, e a chuva também cai sobre todos. O interessante notar aqui, irmãos, é que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, nós temos que ter uma postura diferente, né? E nós vemos que Jó teve uma postura diferente diante das circunstâncias. O que muda do meu sofrimento, ou de uma pessoa que é serva de Deus ali, que está passando por dificuldades, em relação àquela pessoa que é ímpia, que está fazendo um monte de coisa errada e está passando por problemas? O que muda? O que muda é o seguinte, que
quando você está na presença de Deus, o coração cheio de fé, de alegria, de paz, você passa por aquelas dificuldades agradecendo a Deus, e Deus vai te fortalecendo, e você tem as dificuldades, as circunstâncias adversas à sua volta, você aprende aquilo você adquire na sua vida como um aprendizado para que você possa crescer e se desenvolver para a honra e glória do Senhor. Então nós vemos essa diferença. Existem momentos em que Deus nos prova. Por que o justo sofre? Por que o sofrimento? Não poderíamos deixar de descrever assim como foi a vida de Jó, né? Existem momentos na nossa vida, né, que seremos provados, passaremos por dificuldades. O próprio apóstolo Pedro, ele fala na sua epístola, no capítulo de número 1, né, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: olha, não andeis ansiosos pela provação que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. E ele fala que provação aqui na palavra grega quer dizer, é tudo aquilo que é aquilatado. O que é aquilatar o ouro? É você aquecer o ouro para tirar dele todas as impurezas. E quando ele passa pelo processo de aquilatamento, que é aquele aquecimento ao extremo do ouro para tirar as impurezas, ele se torna muito mais valioso do que era antes, porque todas as impurezas dele foram tiradas. Eu não sei se na vida de Jó havia alguma impureza, mas eu quero dizer aos irmãos que depois que Jó ele passou por essas dificuldades, por esses problemas, por essas aflições, ele teve uma outra visão de Deus, ele teve uma outra mentalidade em relação às coisas de Deus. A visão dele mudou, o comportamento dele mudou, o pensamento dele mudou. Então eu quero dizer a você nesta manhã que as dificuldades e as provações que muitas vezes você tem passado na sua vida, Deus ele quer fazer com que você mude algum jeito de olhar de alguma maneira diferente em relação às expectativas e às perspectivas que você tem do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento e do seu pensamento em relação às pessoas. Com certeza, essa aprovação na vida de Jó o tornou um homem melhor, uma pessoa melhor, por pior que seja, né? Ninguém quer passar por provação. Eu não quero passar por provação, não é fácil. Passar por dificuldade, passar por problema na família, passar por necessidade, passar por doença, não é fácil, mas aprove Deus. Agora é interessante, irmãos, que Jó passou por tudo isso. Hoje, nós vemos, e nós temos um referencial na Bíblia, de que existiu uma peça de fundo, né, nesse episódio. Qual que era a peça de fundo? Era Deus, era um embate entre Deus e Satanás. Satanás, né, falando para Deus, falando, ele só te serve, ele só busca a ti, ele só anda segundo a tua vontade, porque você tem enchido ele de bens. Quer dizer, o diabo insinuou de que o amor que Jó tinha em relação a Deus era um amor realizado através de uma troca, né? É uma troca. Então você me enche de bens e eu te sirvo. E não era isso, não era essa. Deus conhecia profundamente o coração de Jó. E é assim que tem que acontecer em nossas vidas. Deus tem que conhecer o nosso coração profundamente, né? Para que Deus ele possa dar testemunho de nós diante do mundo. Vamos lá? Continuando aqui. Aleluia, Jesus. Deus nunca nos abandona, né? Então nós nascemos diante de um mundo em dificuldade, um mundo cheio de frustrações, de dores. Nos deparamos muitas vezes com problemas difíceis na nossa vida. Nós nos deparamos com tantas dificuldades, sofrimento humano, doenças. Estamos sujeitos à morte na família, estamos sujeitos a passar por necessidade, até fome, por dificuldades. Mas a Bíblia diz: o que nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a doença, nem o porvir, nem as dificuldades da vida, nem as circunstâncias, nada pode nos separar do verdadeiro amor de Deus. Amor de Deus, irmãos, não pode ser troca, não pode ser barganha. Eu dou dinheiro para a obra de Deus e Deus tem que me amar, ou vice-versa, ou Deus me ama
porque eu estou contribuindo com a obra. Não é isso. O amor de Deus é independente dessas coisas. Você tem que amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero dizer a você nesta manhã, que muitas vezes você vai passar por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, por solidão. Mas a Bíblia diz o seguinte, o próprio Jesus falando no livro de São João, capítulo 16, versículo 33, olha, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos sujeitos a passarmos por circunstâncias adversas, por problemas, mas nós devemos ter a nossa fé firme, abençoada, segundo a vontade de Deus. E Jó, em nenhum momento ele abriu mão do cuidado de Deus. No item 1.3 aqui, irmãos, o livro ele retrata o sofrimento humano. O sofrimento humano, Então o livro de Jó ele pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano, nas suas variadas formas, física, emocional, familiar, psíquica, espiritual. Então, às vezes passando por depressão, às vezes passando por problemas de doença, por problemas de ordem familiar, por ordem espiritual. Então, nós estamos sujeitos a esses sofrimentos. Não é porque nós somos servos de Deus, andamos segundo a vontade de Deus, nós estamos imunes aos problemas. Nós temos que entender que os problemas eles vêm sobre a nossa vida e nós temos que manter a nossa fé firmada na rocha que é Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jó, ele sempre teve de tudo, sempre foi um homem abençoado, os seus filhos eram abençoados, era um homem rico, tinha dinheiro, mas chegou um determinado momento na vida dele em que ele perdeu tudo. Perdeu os gados, perdeu os filhos, coisa mais terrível que tem, Perdeu, às vezes, até a confiança da esposa, ele perdeu tudo, e do nada, de repente, ele se viu numa pobreza extrema, e quando ele pensou, falou, agora eu vou tentar reconstruir minha vida, foi tudo, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, agora eu vou reconstruir minha vida, estou aqui saudável, e de repente, Deus vai lá, permite, faz com que Satanás toque na carne dele, na carne dele, mas não na alma dele, porque morrer, eu não quero que você mate ele, mas toque na carne dele. Quando ele pensou que poderia trabalhar, de repente veio a doença e o impossibilitou de poder correr atrás das dificuldades, atrás da bênção, da vitória, para que ele pudesse se reerguer diante desta situação. Então as crises elas vêm assim mesmo, não é fácil, Isso refuta muito a teologia da prosperidade, que tem muitas igrejas que colocam nas portas lá, falam, pare de sofrer, o cristão quando está na presença do Senhor, muitas vezes ele sofre, continua sofrendo, irmãos, mas o que acontece? A diferença de sofrer com Cristo é diferente do que sofrer no mundo lá fora, sendo atormentado pelo diabo, sendo dominado pelo diabo, É diferente. Sofrer com Cristo, irmãos, é algo glorioso. Não é fácil, eu sei, mas sofrer com Cristo você tem uma válvula de escape. Deus vai te dando direcionamento e vai fazendo com que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Item 2, significativos exemplos de fidelidade, Então, Jó foi afligido a tal ponto, que ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, foi acometido de uma chaga maligna. Jó toma um pedaço de telha, um caco de telha, e começa a se sentar nas cinzas, e começa a raspar suas feridas, de tanto sofrimento, irmãos. Imagine, não é você somente perder o seu emprego, você perder tudo. Se perder o emprego é uma coisa, mas ele perdeu tudo, ele perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos. Que sofrimento terrível. Estava perdendo a sua esposa, perdeu a sua saúde, porque ele foi afligido de uma doença. E o que acontece, irmãos? E a esposa dele não entendendo nada. Imagina para uma mulher o sofrimento de ter perdido os filhos. E chega e se direciona a Jó. Quer dizer, é nesse momento que
a fidelidade muitas vezes acaba, que a confiança acaba. E ela chega e diz o seguinte a Jó, no momento de sofrimento, né? Jó, largue esse Deus. Olha a situação que você está vivendo, caótica, contrária. Isso não é a vida de um servo de Deus, daquele que serve a Deus de verdade. Olha a circunstância da sua vida. Você perdeu seus filhos, você perdeu sua casa, você perdeu os seus bens materiais, está perdendo a sua saúde. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi o que a esposa de Jó falou para ele. Então, em caminho contrário ao que propôs a sua esposa, ele procurou depositar toda a sua confiança em Deus e atravessar pela avenida da fé. Então, confiança em Deus. Nesse momento é necessário confiança. Nesse momento é necessário buscar o Senhor. Nesse momento é buscar o direcionamento de Deus. Nesse momento temos que servir ao Senhor com alegria e apresentarmos a Ele com cântico, sabendo que Deus é bom. Não é fácil, mas nós temos que ter a nossa confiança em Deus. O item 2:1 diz o seguinte: o principal alvo de Satanás é a família. Ele vai destruindo, ele quer destruir a família, né? Então Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, né? Mas mesmo havendo perdido os seus filhos, ele estava na presença do Senhor. A dúvida pairava no coração da mulher de Jó, né? O que adiantava ter um marido fiel e íntegro diante de Deus e que se desviava do mal, e ainda assim com toda a sua retidão? Isso não serviu de nada para livrar os seus filhos. Esse era o pensamento que essa mulher tinha. O que serviu a retidão de Jó em relação às coisas de Deus, né? A sua integridade, o fato de ele se desviar do mal, se isso não impediu, tá, que os seus filhos morressem. Olha que provação, irmãos. Olha que provação. Nós muitas vezes imaginamos que as coisas estão debaixo do nosso controle, e não estão. Tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Nós não temos poder nem sobre a nossa própria vida. Você pode estar aqui hoje, eu posso estar falando com vocês amanhã, eu não sei, né? Deus pode recolher, pode acontecer alguma coisa, um acidente, alguma coisa pode acontecer, mas nós temos que ter a nossa fé viva em Deus. Mesmo que aconteça, você tem que estar com a sua fé diante do altar do Senhor. Então, o que a mulher de Jó achava é justamente isso: para que serviu toda essa integridade, toda essa fidelidade a Deus, servir ao Senhor, se isso não livrou os meus filhos da morte? É terrível, é triste, irmãos. A reação de quem crê em Deus é algo fascinante. Nós vemos o exemplo de Jó, que ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de se lastimar, ao invés de chorar, ao invés de praguejar contra Deus ou contra a sua própria falta de sorte, Jó não murmurou, ele não lastimou, não chorou, não praguejou contra Deus. Diz as Escrituras que ele levantou a sua cabeça, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se ao chão e adorou ao Senhor. Se nós ficarmos reclamando, se nós ficarmos murmurando, se nós ficarmos lastimando a nossa própria sorte, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Agora, quando nós nos colocamos diante de Deus, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, eu sei que não é fácil, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às aflições do dia a dia, Deus ele nos exalta. Deus ele levanta o necessitado, os que estão passando por dificuldade, do monturo, e o exalta e o faz com que ele se assente diante desses príncipes, né? Então nós devemos ter uma reação diante de Deus, e essa reação é crer no Senhor continuamente. E tem o 2:2 aqui: nunca renuncie à sua integridade. Ser íntegro diante de Deus. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. Então, na hora da dificuldade, as pessoas, perna para quem te quer. Enquanto Paulo se orgulhava, o apóstolo Paulo se orgulhava em ter no seu corpo as marcas de Cristo, Jó, de igual modo, ele pôs o amor de Deus como uma bússola para a vida dele, para guiar a vida dele. É nesse momento, irmãos, que
que nós temos que ter o amor de Deus como o direcionamento das nossas vidas. Então nós temos que ter essa consciência, né? A conduta de Jó diante das dificuldades, ele nunca renunciou à sua integridade a Deus, ele nunca renunciou o fato de ele ser temente ao Senhor, e ele achava que aquilo lá, realmente Deus iria dar a vitória para ele de alguma forma, de alguma maneira. E ele sabia, ele tinha na sua mente, não é fácil, às vezes, saber que aquilo é passageiro, né? Talvez a nossa vida aqui é passageira, a gente tem que ter consciência disso, que tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o Senhor, mas nós temos que manter a nossa integridade. Sabe por quê? Porque lá no céu, com certeza, Deus está depositando em você confiança, como fez com Jó. Falou, não, o amor de Jó, a minha pessoa, não é porque eu dou bens a ele. O amor dele é um amor real, é um amor íntegro, é um amor sincero, não é um amor de troca, não é um amor de barganha. Tem muitas pessoas aí, um amando o outro, sabe por quê? Porque é uma troca. Você dá alguma coisa e quer receber algo em troca. E na realidade, irmãos, eu quero dizer a você que você ama as pessoas, e esse é o amor de Deus, é sem pensar em receber nada em troca. Às vezes a gente acha que o amor é isso, é uma troca, e muitas vezes não é. A pessoa que verdadeiramente ama o outro, tem o amor de Deus, que é o amor ágape, ele simplesmente ama a pessoa sem ter o objetivo de receber nada em troca. Amém? Glória a Deus. 2:3, né? Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, Deus continua cuidando do seu povo. Então, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso corpo pertence a Deus. Encontramos na Bíblia, né, que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. O nosso tempo está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nosso tempo de vida está nas mãos de Deus. Então, todos os propósitos de Deus para conosco se cumprirão. Aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Então, nós precisamos permanecer no esconderijo do Altíssimo. Nos diz a palavra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós estamos debaixo da vontade de Deus, irmãos, então a sombra do Onipotente nos protegerá, né? Ainda que venha o sol escaldante das provações e das dificuldades da nossa vida, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Então, nós temos que ter a consciência disso, né? Que todos os momentos quando você vira aflição sobre a sua vida, vira dificuldade, olhe para o Senhor, clame a Deus, tenha consciência que Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Você está debaixo das mãos potentes do Altíssimo. Então Deus está te protegendo. Então nós temos que ter essa consciência que no momento da crise Deus está cuidando de nós, ainda que seja uma crise terrível, né? Nós não temos a garantia de que a vida vai continuar para nós como no ano passado. Nós não temos essa garantia. Foi uma bênção no ano passado, mas e esse ano? Como é que vai ser? Eu não sei. Nós não tínhamos a certeza de que viria uma doença chamada Covid-19 no ano de 2020. E muitos perderam seus empregos, muitos ali perderam as suas vidas. Tem muitas pessoas aqui no nosso ministério, na nossa igreja, que perderam parentes para a Covid, para a doença. Então, irmãos, nós não sabemos no dia de amanhã. Eu posso estar aqui bem, mas amanhã a gente não sabe. Nós não sabemos nem se nós estaremos aqui, né? Então nós temos que, em todos os momentos, estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Então medite nisso. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Amém? Item 3, né? Servir a Deus em meio às dificuldades, né? Em meio às dificuldades, o que não é fácil. Se eu falar para você, se você falar para mim, é fácil sofrer, é fácil passar por dificuldades, é fácil obedecer a Deus em meio à provação, é fácil você ser fiel a Deus e tudo na sua vida não está bem. Então nós não temos certeza disso, irmãos. Não temos que confiar no Senhor. Então muitas pessoas se utilizam de suas crises
para não obedecer à voz de Deus e acha que isso é o suficiente. Se você está pensando dessa forma, você está pensando de uma maneira completamente errada na sua vida. Tome cuidado, né? Eu não vou obedecer mais a Deus, não. Deus não me dá nada, estou sofrendo, estou passando por dificuldade, estou passando por problema. Servir a Deus para quê? Estou servindo a Deus de balde. Mas não foi esse o pensamento de Jó. Jó, ele sabia, falou assim: Deus me deu, Deus tirou, é porque talvez lá no subconsciente dele ele estava enxergando algo, falou: olha, aquilo que Deus nos dá é para alguma coisa eu preciso melhorar. Se eu estou passando por determinadas situações é porque eu tenho que melhorar em alguma coisa. E não muitas vezes melhorar, é uma experiência que muitas vezes Deus quer na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor. A Bíblia nos diz lá no livro de Romanos, se me falha a memória, capítulo 5, né? Justificados sois pela fé, na qual por essa graça estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não nos gloriamos somente na esperança da glória de Deus, nos gloriamos também nas tribulações. Se gloriar na tribulação, o que é isso, irmão Marcelo? É o que diz a Bíblia. Nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações, elas trazem para nós o que? Paciência. E a paciência, ela traz para nós a experiência. E a experiência, ela traz para nós a esperança. E a esperança, irmãos, é a glória de Deus, é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então a tribulação, ela também serve para alguma coisa. As provações, as dificuldades, elas servem para nos tornarmos experientes. Por pior que seja, mas nos traz experiências para com Deus. Então nós vemos aqui que nós precisamos, no item 3.1 aqui, precisamos manter a nossa confiança em Deus, mesmo diante das crises, né? Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Então, quando nós estamos diante de dificuldades, de problemas, de aflição, de lutas, de provações, irmãos, aflora o descontentamento, com certeza. Ninguém gosta de passar por tribulação, né? Ninguém melhor do que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e das frustrações da vida. Ele conheceu a dor, a aflição, o abandono, a rejeição, né? Num momento tão significativo da sua vida, né? Então, nós devemos em todos esses momentos manter a nossa fé viva e confiante em Deus, como Jó fez. Então, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, das crises extremas, com a ajuda de Deus, ele alcançou a vitória, ele alcançou a bênção. E Deus, no finalzinho lá, dobrou tudo aquilo que ele tinha, recompensou ele ainda mais por causa da fidelidade dele. Então, Jó aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer em Deus, por sempre procurar buscar em Deus refúgio, bênção, vitória, poder, graça, e sempre servindo a Deus com integridade, com amor, com graça divina. Item 3.2, irmãos, nos diz o seguinte: aquele que confia no Senhor, ele não recua, né? Não recua. A Bíblia nos fala que aquele que põe a sua mão ao arado precisa ser constante, ele não pode olhar para trás. Quando nós nos colocamos para fazermos a vontade de Deus, para fazermos a obra de Deus, para servirmos ao Senhor de verdade, nós devemos seguir em frente, continuar adiante, irmãos. Não podemos olhar para trás. Estamos passando por lutas, dificuldades, por problemas, eu sei. Estamos passando por uma doença, eu sei que é grave. A gente sabe da gravidade, a gente sabe do problema, mas a gente não pode olhar para trás, não podemos olhar para os problemas. Tem pessoas que olham para os problemas demais, exalta o problema, exalta a dor, exalta a doença na sua vida, e deixa de exaltar Deus, deixa de exaltar o poder de Deus, deixa de exaltar o Deus que tem o domínio de todas as coisas. Então, se você estiver exaltando o sofrimento e a dificuldade da sua vida, o sofrimento e a dificuldade, ela vai te engolir. Ela vai te engolir. Mas quando você exalta a Deus na sua vida, Deus é maior do que todos esses problemas, essas dificuldades, Deus vai me abençoar, irmãos. Então Deus é maior e Ele vai fazer com que você passe por essa provação ileso, para a honra e glória do Senhor. Então vamos tentar entender isso, né? Vamos tentar entender isso.
Iremos privilegiar aqui a referência do apóstolo Tiago, né? Que ele menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Muitas vezes nós temos que saber lidar com os problemas, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as frustrações da vida, saber lidar com a morte, saber lidar, eu sei que não é fácil, mas temos que saber lidar com essas situações, para que possamos ter vida vitoriosa. E lidar com as situações, irmãos, é saber que nós temos um Deus muito maior diante dessas dificuldades que temos enfrentado na nossa vida. Então devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Podemos colocar nessa lista de Jó a sua capacidade de tirar força em meio às crises. Tirar força em meio às crises. Jó não fornece todas as respostas sobre o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente para aquilo que nós estamos passando. Deus não está indiferente. Se você pensa que Deus está indiferente, Ele está olhando e é como se não estivesse olhando para o seu problema, você está muito enganado, né? Então Deus, Ele conhece, Ele sabe, e Ele sabe que tudo isso que nós estamos passando, com certeza Deus vai nos dar uma vitória muito grande lá na frente, né? Então nós temos que fazer uma pausa, né? E lembrar do seguinte, né? Satanás, o diabo, né? Ele não é um diabinho de corpo vermelho com aquele tridente no rabo, né? Então, né? No rabinho dele, né? Que as pessoas imaginam, né? Carregando um garfo, né? Que só sussurra nos nossos ouvidos tolices, né? Coisas repulsivas, mas ele é uma caricatura medieval, né? Ele é um arcanjo atraente. Ele era um arcanjo, né? Ele era Lúcifer, né? Portador de luz, significa portador de luz, brilhante, poderoso, não perdeu seu brilho. Ele é algo que muitas vezes, irmãos, ele se apresenta de uma forma bem apresentável, né? Então nós temos que ter, ele é muito astuto, né? Ele é muito astuto nas situações, e muitas vezes ele coloca diante do homem uma ótica distorcida, totalmente distorcida do que é Deus, para que faça com que o homem descreia de Deus, esteja fora da posição de Deus. Então, em muitas lutas, dificuldades da sua vida, você pode ter certeza que você vai passar por essas dificuldades, e o diabo vai distorcer as coisas, né? Sai fora disso, rapaz. Olha, o que adiantou você servir a Deus? Olha, o que adiantou a sua integridade? O que adianta a sua confiança em Deus? Olha a situação que você está passando. Você acha que se Deus existisse aí, você estaria passando por uma situação? É pensamentos que Ele coloca. Ele usa de sutileza, né? E às vezes você está fraco na fé, não está vindo para a igreja, Ele vai colocando sutileza. Eu estou aqui, vendo essa live aqui, para mim está bom. Você deveria estar na igreja, irmãos. E o diabo, astutamente, ele vai trabalhando na sua mente. Você não precisa ir para a igreja hoje não. Não vai, você está cansado, mas não vai. Aí daqui a pouco você não vai sábado, você não vai domingo. Aí você começa a ver o problema da Covid, aí começa a apavorar. Tem pessoas aí que estão na praia, desceram milhares de pessoas para a praia, para curtir, para beber, para encher a cara, para fazer coisas que não agradam a Deus. E às vezes a pessoa vai estar na igreja, ouvindo essa palavra, está pela manhã aqui na escola dominical, não tem força para vir, porque só vive de live. E se você viver só de live, você vai se enfraquecer da fé. Daqui a pouco você não está na igreja mais. Você sabia disso? O diabo, ele é astuto, né? Ele é astuto. Ele trabalha com sapatinho de algodão. Você só tem a imagem do diabo com aquele corpo vermelho, mas ele age na mente, né? Muitas vezes no coração, para tirar o homem da presença de Deus. Toma cuidado. É preciso ter experiência com Deus. Ter experiência com Deus, irmãos, não é fácil. O que é ter experiência com Deus? Ter experiência com Deus não é só conhecer o Deus da Bíblia. Não é ter um conhecimento superficial de Deus. Eu leio a Bíblia, eu conheço Deus. Não, você não conhece a Deus. Muitas vezes é conhecer Deus na sua intimidade, no seu querer, até mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nós conhecemos Deus. Jó, ele prova isso. Jó, ele fala o seguinte: eu acreditava que eu conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Através da provação, através da dificuldade, através dos problemas, ele foi capaz de conhecer Deus. Agora imagine, irmãos, essa situação: um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, ele, assim, pela postura que ele tinha como cristão,
todos poderiam enxergar nele um homem que conhecia Deus, correto? E ele simplesmente confessou com a boca dele, né, irmão Ferreira, que ele não conhecia a Deus. Por mais que você esteja na presença do Senhor, irmãos, por mais que você seja uma pessoa de integridade, por mais que você seja uma pessoa que esteja na igreja, você não conhece Deus. Vai vir alguma situação na sua vida que você, poxa, mas Deus faz isso? Ele faz. Então, é isso que Deus quer. Ele quer que você acredite nele em todas as circunstâncias. E muitas vezes o que você está passando, sabe por quê? Porque existe uma conversa lá no céu entre o diabo e Satanás. Satanás está desafiando Deus e Deus está desafiando o diabo. Falou, não, aquele servo meu pode ir lá que ele é ponta firme. Você vai provar ele, mas ele não vai me negar, porque o amor dele está comigo. Será que ele pode confiar em você como confiou em Jó? Será que Deus pode confiar na sua vida, na sua integridade, como confiou em Jó? Então vamos fazer essa análise, irmãos. Então é na circunstância difícil, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, que você muitas vezes, né, aí se revela o verdadeiro caráter do cristão. Esse cristão, ele é realmente servo de Deus ou não é? Uma palavra, uma dificuldade, um probleminha. Às vezes tem pessoas que com probleminha já estão fora da igreja. Probleminha. Não é nem sombra daquilo que os servos de Deus passaram. Às vezes uma palavra, aquele irmão olhou para mim torto, não gosta de mim, já estão fora da igreja, irmãos. Nós temos que parar com isso, nós temos que confiar no Senhor, saber que Deus é bom em todas as circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos continuar firmes na presença do Senhor, fazendo a obra, fazendo com dedicação. Escola dominical não tem só na live, tem aqui na igreja também. Então quero convidar todos os irmãos, venham à igreja, irmãos. Venham à igreja. Covid, no calor, não se espalha não, você pode ficar tranquilo, tá? Isso vai acabar, em nome de Jesus. Não fique na sua casa, porque o diabo é astuto. Ele vai trabalhar para que você daqui a pouco não venha escutar a palavra. Mas eu agradeço. Da mesma forma que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nosso irmão Ferreira estará dando o tempo. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus, amados. Saber que Deus existe é uma coisa, e ter intimidade com Ele é outra coisa. Foi o caso de Jó. Jó ouvia falar de Deus, mas Jó só passou a ter um contato maior com o Senhor depois que ele entrou nessa provação. Oxalá, e muitos que estão aí, muitos que estão passando por esse problema, não percam essa esperança, porque Deus, Jesus, é a nossa esperança viva. Amém? Todo começo, irmão, tem um fim. Pode ter certeza disso. E com certeza, assim como tantas outras enfermidades vieram há séculos atrás e a igreja passou por ela, assim também, com certeza, a igreja vai triunfar no meio de toda essa crise que nós estamos passando. O que a gente não pode deixar de lado é as coisas de Deus. O que a gente não pode deixar de lado é o trabalho de Deus, porque Ele confiou isso nas nossas mãos. Ele confiou isso para mim, para o Marcelo, e para tantos outros irmãos que estão na frente do trabalho aí. O Salmo 127 fala que se o Senhor não tomar conta da cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não estiver nos guardando, irmão, em vão será um gel, em vão será uma máscara, entendeu? Então vamos confiar no Senhor, assim como Jó confiou. Amém? Que Deus nos abençoe. E domingo, hoje tem culto às 16h30, uma programação especial. Espero que os irmãos venham para a igreja, adorem o Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Amém? Que Deus nos abençoe.